Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E meus amigos, eu devo dizer que este vídeo aqui não estava programado, no sentido de que eu não abordaria essa crônica tão cedo e muito menos o autor, tá? E quando eu falasse do autor, na verdade eu falaria primeiro dos seus poemas. Pelo menos assim eu estava planejando. Acontece, meus amigos, que eu não sei se vocês sabem, mas eu, Carlos Siqueira, pode não parecer, mas eu gosto muito de futebol. E eu não sei se vocês estão sabendo, se estão acompanhando, mas está rolando aí a Copa do Mundo dos clubes, né? A Copa do Mundo de Mundial de Clubes, em que é um torneio audaz, em que vários times do mundo inteiro estão participando. Antes tinha sim o torneio mundial, mas agora é uma coisa mais elaborada, né? Tá assim. Agora nós temos os times asiáticos, os times americanos, os times brasileiros, argentinos, assim, é muito time, meus amigos, né? E é o seguinte, vocês estão assistindo o vídeo no domingo, mas eu estou gravando o vídeo na sexta-feira. E ontem, o time internacional que eu torço, o que pode ser uma coisa vergonhosa para alguns, que é o PSG, que até o ano passado era humilhado, né? Era assim massacrado, era tirado sarro, era chamado de time minúsculo, pequenino, né? Por sempre chegar na hora H e perder, né? Um time que sempre foi marcado por grandes estrelas, e eu torço para o PSG desde a época lá do Cavani, do Ibrahimovic, do Di Maria, né? Essa turminha. Aí depois veio o Neymar, que eu não gostei muito não, hein? Mas é inegável que ele jogou o seu melhor futebol naquela época, tá? Mbappé, Messi, e sempre perdendo, meus amigos. Mas acontece que nesse ano, 2025, o PSG foi campeão da Champions League, né? A Liga dos Campeões da Europa, o torneio mais disputado do mundo, né? Mas ontem o PSG, o atual campeão da Champions, perdeu para o Botafogo. Botafogo, time carioca, time brasileiro, campeão da Libertadores da América, né? E assim, por mais que eu torça para o PSG, eu também fiquei contente pelo Botafogo, que jogou sim um excelente futebol, né? Pois bem, meus amigos, e hoje, sexta-feira, né, o Flamengo também ganhou de um time internacional, o Chelsea. Meus amigos, então assim, eu não ia fazer esse vídeo, mas eu falei, não, Botafogo, Flamengo, eu preciso falar de futebol. Então, eu já conhecia essa crônica de anos atrás, essa crônica que está presente nas 100 melhores crônicas brasileiras do século, essa antologia maravilhosa, meus amigos, né? Essa crônica de Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos, para quem não conhece, foi cronista, especialmente cronista, mas também foi poeta e tradutor, tá? Então, eu falei, bom, Flamengo brilhou, Botafogo brilhou, eu vou trazer uma crônica sobre futebol, especialmente sobre o Flamengo, que é o vídeo que eu trago hoje aqui. Salvo pelo Flamengo, de Paulo Mendes Campos. Pessoal, diferente da maioria das crônicas que eu já trouxe aqui, que são mais reflexivas, mais poéticas, essa aqui tem mais a veia cômica, tá? Eu espero que vocês gostem.
Salvo pelo Flamengo, de Paulo Mendes Campos. Desde garotinho que não sou Flamengo, mas tenho pelo Clube da Gávea uma dívida séria, que torno pública neste escrito. Em 1956, passei uma semana em Estocolmo, hospedado em um hotel chamado Aston. Era primavera, pelo menos teoricamente. Havia um congresso internacional na cidade. Os hotéis estavam lotados, criando contratempos para turistas do interior ou estrangeiros. A recepção do Aston, por exemplo, vivia sempre cheia de gente implorando por um quarto ou discutindo a respeito de uma reserva feita por telegrama ou telefone. Estava há 2 ou 3 dias na cidade quando me pediram para receber um brasileiro e encaminhá-lo ao hotel onde lhe fora reservado de fato um apartamento. Era 1h da madrugada quando entramos no hotel e me encaminhei até o empregado do balcão, dando-lhe o nome do meu amigo e lembrando-lhe a reserva. O funcionário, homem de uns 60 anos e de uma honesta cara escandinava, tomou uma atitude estranha e difusa, que a princípio me surpreendeu e ia acabando por me indignar. Ele não confirmava a existência da reserva, nem deixava de confirmar. Como começasse a protestar, vi que seu rosto tomava uma expressão aflita. E eu entendendo cada vez menos. Quando passei a exigir o apartamento com alguma energia, o homem, trêmulo, nervoso, pediu-me desculpas e trouxe afinal a ficha de identificação. Foi aí que vi levantar-se da penumbra de uma saleta contígua o gigante. Se o leitor conhece um homem forte, muito forte mesmo, imagine uma pessoa 2 vezes mais forte e terá uma ideia desse gigante que veio andando até nós, botando ódio pelos olhos e espetacularmente bêbado. O monstro passou por mim com desprezo e, agarrando o empregado pela gola do uniforme, entrou a sacudi-lo e insultá-lo em sueco. Às vezes, éramos arrolados nessa invectiva, pois o gigante nos apontava enquanto dizia coisas. O empregado, demonstrando possuir um bom instinto de conservação, deixava-se sacolejar à vontade. Rosnando, o ciclope foi sentar-se de novo na saleta, onde só então dei pela presença de outro sujeito, também bêbado, mas sinistramente silencioso. É hoje, pensei, sair do meu Brasilzinho tão bom, fazer uma viagem imensa para ser trucidado sem explicação por um bêbado. O fato de ser na Suécia, onde arbitrários atos de violência não são comuns, ainda tornava mais absurdo, um absurdo existencialista, o meu triste fim. Indaguei do empregado o que se passava. Ficou mudo. Insisti na pergunta e ele, sussurrando desamparadamente, explicou-me que o gigante estava a pensar. Primeiro, que não conseguira vaga no hotel por ser sueco e estar embriagado. Segundo, que nós conseguiríamos por ser americanos, norte-americanos. Ora, se meu amigo de fato era meio ruivo, seu jeitão era mineiro. Quanto a mim, se fosse americano, só poderia ser filho de portugueses. Por outro lado, o meu inglês amarrado não deixava a menor dúvida sobre a questão de ser ou não ser americano. Só mesmo um sueco bêbado em uma madrugada de neve e vento iria supor que fôssemos americanos. Mas agora
era o próprio gigante que bradava para nós com sarcasmo e ira. American! American! Fiquei um pouco esperançoso, acreditando que ele falasse inglês, e disse-lhe, exagerando minha alegria e meu orgulho por isso, que não éramos americanos coisa nenhuma, éramos brasileiros. Não entendeu, ou talvez pensou que estivéssemos covardemente a renegar a nossa pátria, voltando a vociferar, em um esforço linguístico que contraía todos os músculos do seu rosto. American! Dollar! No like! As palavras em si significavam pouco, mas a maneira de exprimi-las era de uma eloquência que teria destruído Catilina muito mais depressa que os discursos de Cícero. Durante alguns minutos mantivemos os dois uma polêmica oratória nestes termos. American! No! Brazilian! American! Brazilian! Essa versátil discussão ia levar-me ao abismo, quando de súbito me pareceu que a palavra Brazilian havia penetrado por fim em sua testa granítica. Descontraindo os músculos, o gigante me perguntou: Brasil? No American? Brasil? Não tinha certeza se ele estava me gozando, mas a sua expressão era tão estranhamente deslumbrada e infantil que afirmei cheio de entusiasmo: Yes, Brasil! Ele se levantou, cambaleou, aproximou-se, apontou meu amigo. Brasil? Brasil! Brasil! Veio chegando, sorrindo, em pleno estado de graça, e gritou com alma, como se saudasse o nascimento de um mundo novo. Flamengo! Flamengo! Imediatamente o gigante entrou em transe e começou a fazer problemáticas firulas com uma bola imaginária, mas dando a entender cabalmente o quanto ele admirava. Admirava é pouco. O quanto ele amava o malabarismo dos nossos jogadores. O gigante se desencantara, virando menino. A certa altura, depois de fazer um passe de letra, parou e confessou-me com orgulho caloroso: Ai, Flamengo! Ai, Rubens! Ele não era sueco, não era gigante, não era bêbado, não era um ex-campeão de hóquei, conforme soube depois. Era Flamengo, era Rubens. Depois, cutucou-me o peito, tomado de perigosa dúvida. You, Flamengo? Que o Botafogo me perdoe, mas era um caso de vida ou de morte. E também gritei descaradamente: Flamengo! Yes! Flamengo! The greatest one! Fim da crônica. Assim, uma crônica cômica, Paulo Mendes Campos, né? Trazendo essa situação inusitada de ele no estrangeiro, né? Estar sendo relativamente, como vou dizer, atormentado por um gigante, um homem enorme, de certa maneira até ofensivo, né, que estava segurando o atendente pela gola, dizendo que eles, os brasileiros, né, que ele não sabia que eram brasileiros, conseguiriam uma vaga por serem americanos, que ele odiava, né, falou que American Dollar, no like, né, algo como não gosto, né, enquanto ele, por ser sueco e bêbado, não conseguiria uma vaga. Mas depois que o nosso narrador fala: não, a gente é brasileiro, né, ele é brasileiro, calma aí, Brasil, Flamengo. Ai, Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo, gente, é um grande time, muito conhecido lá fora, né? Flamengo de Zico, um dos nossos maiores jogadores, né? Eu tô falando do Zico porque nem tinha Zico na época aqui, hein? Eu falo 1950 e pouco, né? Então nem tinha, meus amigos. Que é isso, né? Depois o Flamengo viria a ser maior ainda. Então, né?
E aí quando o camarada percebe, né, fã do nosso futebol, aí ele deixa aquela marra toda e se torna um menino encantado por nossos jogadores, né? Então assim, uma crônica engraçada. E o final, né? E o cara, e o Flamengo, né? Você é do Flamengo também ou não, né? E ele, Botafogo, me perdoe, mas é caso de vida ou morte. Sim, Flamengo, the greatest one, né? O maior de todos, né? Se safando, então, dessa situação problemática. Meus amigos. Então, assim, uma crônica curiosa, curta, engraçada, que eu espero que vocês tenham gostado aqui. Uma homenagem, né, ao Flamengo que ganhou o jogo hoje, sexta-feira, aqui do Chelsea, né? E o Botafogo que ganhou do PSG ontem, né? Pois bem, mas meus amigos, eu estou olhando aqui que o vídeo ficou com... esse take teve 11 minutos, o outro teve mais ou menos 15 minutos. E uma coisa que o pessoal se esquece é o seguinte, o canal é meu. Na verdade ninguém se esquece, ninguém fala nada. Mas eu disse para vocês que Paulo Mendes Campos, além de cronista, era tradutor e poeta. E aqui nós falamos frequentemente de poesia, meus amigos. E eu tenho uma antologia do Paulo Mendes Campos, daquela coleção da Global, maravilhosa. Pessoal, esse livro aqui eu paguei R$6 na Amazon em uma promoção assim, relâmpago, né? Eu lembro que na época eu até pedi para o meu amigo Diano comprar para mim, porque na época não tinha Amazon Prime, né? E não tenho mais de novo, né? Eu tive por um ano e não tenho mais não, né? Pois bem, né? Então, para mostrar para vocês também um pouco da poesia do Paulo Mendes Campos, ele é mais conhecido por suas crônicas, tá? Mas eu selecionei 2 poemas curtíssimos, tá? Do homem. E, além disso, né, essa coleção da Global, ela vem com alguns comentários aqui na orelha de grandes nomes sobre o Paulo Mendes Campos, que eu quero ler para vocês, tá? Então, nós temos um comentário aqui do Ivan Junqueira, que também é poeta, também é tradutor, ensaísta, um dos nossos maiores nomes, né? Ele diz assim: as gerações mais novas talvez ignorem ou não conheçam como deveriam a poesia de Paulo Mendes Campos. Um elogio sucinto, né? Agora, abaixo temos um comentário de Tiago de Mello, meus amigos. Ele que eu já trouxe várias vezes ao canal. Ele já se estende um pouco mais e diz o seguinte: conheci o Paulinho quando eu tinha 23 anos. Quando vi os poemas dele, fiquei maluco. Geir Campos e eu estávamos fazendo na Hipocampo, nossa editora artesanal, uma seleção com 20 livros de autores que a gente amava. Entraram Drummond, Bandeira, Guimarães Rosa. Então editamos A Palavra Escrita, de 1951, o primeiro do Paulinho. Tiago de Mello. Aqui também temos um comentário do Carlos Heitor Coni, que também tem vídeo no canal. Ele diz o seguinte: acima de tudo, um poeta. E, por isso mesmo, quase um marginal da vida e certamente do mundo. Paulinho Mendes Campos não teve culpa de ter sido o que foi. Um artista na acepção completa, vale dizer, na sua visão da aventura humana, que ele próprio definiu num verso magistral. Clown de meus próprios fantasmas, sonhei-me. Fecha aspas. E por fim, temos um comentário de Otto Lara Rezende, que também tem vídeo aqui no canal. Ele diz o seguinte: Paulo Mendes Campos foi fiel ao seu destino. Nunca abriu mão da sua sensibilidade estética, nem do seu rigor intelectual. Ó a moto. Dissimulado em timidez, o seu amor próprio, vigoroso, não fechou a porta da afeição. O que na juventude, a olhos estranhos, parecia orgulho, na maturidade veio ser sabedoria. A compassiva serenidade, como a ponta de desdém que não cultiva ilusões, nem corre atrás da sanção alheia. Em prosa ou verso, foi só poeta. Otto Lara Rezende. Meus amigos, então eu vou ler para vocês 2 poeminhos,
tá? Do Paulo Mendes Campos. Essa antologia aqui, ela é muito boa. Ela tem quantas páginas? 350 páginas. E ela conta com poemas de todas as suas fases e várias traduções, tá? Então aqui tem T.S. Eliot, tem E.E. Cummings, tem o Walden, que mais? Tem o... Deixa eu ver. Tem muita gente, meus amigos. Deixa eu achar aqui. Dylan Thomas, Wallace Stevens, que mais? Tem esse, eu não conheço esse aqui. Philip Larkin, Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez. Eu não conheço esse aqui. Carl Sandburg, não conheço. Emily Dickinson, não conheço esse. Xavier Villaurrutia, não sei se é assim que fala. Jorge Luiz Borges, Paul Claudel, Guilherme Apollinaire, acho que é assim que fala. Rosália de Castro, James Joyce, assim, muita gente, ó, T.S. Eliot aqui, que eu já tinha mencionado. Muita gente, meus amigos. Muita gente mesmo. Tá? Pois bem, e ele, obviamente, dominava, né, várias línguas. E um dos poemas que eu selecionei se chama If. If significa se em inglês. E diz assim: Meu filho, se acaso chegares, como eu cheguei, a uma campina de horizontes arqueados, não te intimidem o uivo do lobo, o bramido do tigre. Enfrenta-os nas esquinas da selva, olhos nos olhos, dedo firme no gatilho. Meu filho, se acaso chegares a um mundo injusto e triste como este em que vivo, faze um filho, para que ele alcance um tempo mais longe e mais puro e ajude a redimi-lo. Fim do poema. Então aqui nós temos uma mensagem de um pai para um filho, uma mensagem esperançosa, de apoio ao enfrentamento das dificuldades do mundo. Então, meu filho, se você chegar até aqui onde eu já cheguei, né, encara o mundo olho no olho. Tá? Meu filho, se o mundo estiver muito feio como esse aqui, né, faz um filho, né, para que ele alcance um tempo maior, mais longe, talvez melhor, e ajude a redimir o mundo. Então, assim, é bonito e ao mesmo tempo, né, a gente pode pensar em como que esse pai aqui fez o filho querendo que ele também redimisse o mundo, né, para que ele alcançasse o filho, não ele próprio, mas que o filho alcançasse uma vida melhor mais à frente. E fica o recado, né, para que o filho fizesse o mesmo. Então nós temos essa questão cíclica, né. Bom, a gente pode discordar, né, dizendo, calma lá, meus amigos, né? Se o mundo está ruim, né, para que fazer um filho para sofrer mais nesse mundo, né? Mas são interpretações subjetivas de cada um, né? Aqui nós temos a visão do eu lírico, uma visão otimista do mundo. Muito bem, meus amigos. Agora vamos ler o último poeminha, né? Esse aqui, eu gosto bastante desse. Viu? Relógio de Sol. De todas as minhas façanhas, a que me dói mais lentamente é sentir nas minhas entranhas o meu coração arbitrário, girando em sentido contrário à parábola do poente. Fim do poema. Olha que forma bonita de dizer, né? De que a saudade dói. Pelo menos eu interpreto assim. Né? Então, relógio de sol. Né? Vamos ler de novo. De todas as minhas façanhas, né? Então, esse eu lírico pode ser a figura do homem mesmo. A que me dói mais lentamente é sentir nas minhas entranhas, oh meu Deus, o meu coração arbitrário, né? Ou seja, né, o coração está dissociado da mente, girando em sentido contrário à parábola do poente. Ou seja, né, o poente, o relógio de sol é o título, né? O tempo corre para um lado.
mas o meu coração corre em sentido contrário, né? Ou seja, né, a vida vai para frente e o coração fica rememorando, fica indo para trás. Meus amigos. Então, assim, que forma bonita, poética, inventiva de falar sobre esse sentimento doloroso que às vezes, no caso aqui, diz que é sempre, né? Não tem essa palavra, mas a gente entende assim. Que a saudade faz, comove. Muito bonito. Relógio de Sol, de Paulo Mendes Campos. Estes foram apenas 2 poemas. Né? Então, um vídeo misto. 2 poemas de Paulo Mendes Campos, mais a crônica Salvo pelo Flamengo. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Agora sim, ó, 20 minutos. Agora está com um vídeo com cara de Carlos Siqueira. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas é claro que eu não tenho uma camisa do Flamengo, do Botafogo, né? Eu tenho do Corinthians, né? Eu tenho do PSG, eu tenho da Argentina, eu tenho do Japão, mas do Botafogo e do Flamengo eu não tenho para gravar o vídeo aqui. Então eu vesti essa minha camisa aqui da Fogueteira, que é o pessoal aqui do bairro que solta fogos no final do ano, que para mim tem a cara do Rio de Janeiro, uns fogos de artifício aqui, uma coisa assim, bem festiva. Eu acho que tem a ver. O que você acha, hein? Não, mas como eu falei, o vídeo está sendo gravado na sexta-feira. Vocês estão vendo no domingo. E agora é 9h25 da noite. Daqui a pouquinho vai ter Boca Juniors, time argentino, vai jogar contra o Bayern de Munique, time alemão, o rolo compressor da Europa, que ganhou o primeiro jogo de 10-0. O que é isso, meus amigos? Mas vamos ver, né, se os nossos irmãos, se os nossos irmãos latino-americanos vão fazer assim como Botafogo, Flamengo e até o Palmeiras, que não perdeu, né, para o time europeu. Vamos ver se eles também colocam os alemães para correr. Eu acho difícil, né, mas nunca se sabe, meus amigos. Ou será que o meu Boca será massacrado?